Hoje é um dia de muita alegria no canal, porque a gente vai falar de lançamento e de clássico. Hoje é dia de Amarone della Valpolicella. Seja bem-vindo. Primeiro de tudo, a gente vai falar sobre o lançamento, né? Estou super feliz de fazer esse lançamento de uma nova seleção no Clube Vinhos de Bicicleta, que na verdade vai ser a seleção mais nobre que a gente já criou para o Clube Vinhos de Bicicleta. A gente criou ela em setembro de 2017 e ela vai se chamar Révolution, em francês, né? Porque a gente vai trazer para essa seleção os vinhos que são verdadeiros ícones das suas respectivas vinícolas e querem revolucionar o mundo do vinho ou já revolucionaram o mundo do vinho. E um deles, com certeza, é o Amarone. Ele está compondo essa primeira seleção Revolução aí do Clube Vinhos de Bicicleta. E agora a gente então vai falar sobre o Amarone della Valpolicella. Esse vinho é produzido lá no Vêneto. Ali que estão algumas DOs famosas que a gente conhece aqui no Brasil, como Valpolicella mesmo, Bardolino, Prosecco. Todos esses aí saem dessa região. Uma coisa que pode confundir um pouco, que eu falei das DOs aí do Vêneto, né? É que a denominação de origem Amarone della Valpolicella é exatamente a mesma zona que a denominação de origem de simplesmente Valpolicella. É uma região lá do Vêneto que fica entre as cidades de Gresana e San Ambrogio di Valpolicella. E as principais uvas plantadas nessa região, que valem tanto para a DO Valpolicella como para a DO Amarone della Valpolicella, são essas aí que vão aparecer agora no teu vídeo. Corvina, Rondinella e Molinara. E cada uma tem uma intenção principal para o vinho. A primeira delas seria da cor, caráter e maciez. A segunda contribui com mais estrutura para o vinho. E a terceira, ela traz mais acidez e um delicado toque amargo. E outras uvas que também são plantadas naquela região e podem ser usadas tanto no Amarone della Valpolicella como na denominação de origem Valpolicella, são umas que aparecem em menor proporção no vinho, tá? E são essas aí, ó: Rossignol, Negrara, Barbera e Sangiovese. Entre outras ali da região, que são autóctones da região, mas de um pouco menos expressivas, talvez. Tá, o Amarone é feito com todas essas uvas ou pode ser só com as três principais? Ele tem que ter as três principais, por lei, e pode ou não colocar essas outras uvas que eu citei. Então tem Amarone que vai ter as três principais, tem Amarone que vai ter 10 uvas diferentes, isso o produtor que vai escolher. Poxa, mas se é a mesma região e as mesmas uvas, por que eu pago tão caro no Amarone e tão barato, né, no Valpolicella, né, DO Valpolicella? A grande diferença de tudo isso está no processo de vinificação. Todo Amarone nasce de um processo chamado apacimento ou pacificação das uvas. Você vai lá, colhe a uva do pé, como é comumente feito em várias outras regiões do mundo. Essas uvas deveriam ir logo para prensa, maceração e fermentação. Mas no Amarone não acontece isso. No Amarone, essa uva é colhida, aí eles deixam ou em esteiras ou caixas, elas envelhecendo ou pacificando. Ela vai desidratando, virando quase uma uva passa e ela perde aproximadamente 35% do seu peso. Ou seja, se a uva perdeu 35% do peso, o produtor perdeu 35% do que poderia virar vinho, você vai pagar no mínimo 35% mais caro. E aí, por lei, ele tem que ficar no mínimo 25 meses em barrica de carvalho, ou seja, pouco mais de 2 anos, que é o caso desse cara aqui. E ainda falando em lei, o vinho ainda tem que ficar 1 ano, no mínimo, engarrafado no produtor antes de ser comercializado. Não tem como ser um vinho barato mesmo, é um super vinho especial e bastante intenso e bastante encorpado. Quando o produtor vai vinificar o Amarone, ele vai fermentar aquele açúcar, né, que vai se transformar em álcool. Então vai ficar um vinho com um teor alcoólico geralmente alto, como é o caso desse cara aqui, que ele tem 14,5% de álcool. Só que também vai ter algum resíduo ali de açúcar. Então o açúcar residual dele também é mais elevado do que um vinho tinto comum, né? Mas os aromas e sabores vão estar super enaltecidos, porque justamente o apacimento tem essa intenção. Então
É um vinho sempre estruturado e com aromas bem complexos e bem evolutivos em taça. O ideal, né, seria decantar isso aqui por pelo menos 1 hora antes de consumir. Só que agora vamos tentar extrair pelo menos os primeiros aromas aqui desse vinho, que vai evoluir certamente muito depois que ele continuar aqui na taça. Nossa, ele ainda está fechado, né? Mas já dá para sentir uma fruta em estágio de geleia. Dá para sentir com muita facilidade tabaco, defumado. Deixa eu ver se eu consigo pegar algo mais. Dá para sentir, talvez, uma coisa muito comum em Amarone é sentir aroma de trufa. E esse aqui está começando a passar um pouco disso. Eu estava tão animado para cheirar esse vinho aqui que eu até pulei a parte visual, né? E Amarone não tem segredo, é sempre um rubi muito intenso, bastante escuro e sempre vai ter um halo mais puxando para o acastanhado, né, para o amarelado, por causa dessa evolução do vinho em barrica e em garrafa. Nossa, delícia! Estrutura, muita estrutura. É um vinho muito tânico. Então, por isso que é importante decantar ele antes de consumir. É aquele tipo de vinho que a gente diz que praticamente dá para mastigar o vinho. A acidez é uma coisa impressionante, um 2013 jovem, acidez viva ainda no paladar. E aí você poderia pensar em harmonização por semelhança, algum molho mais adocicado. Medalhão de filé mignon ou um entrecô grelhado com molho à base de chutney de tomate, por exemplo. Aquele prato francês clássico também pode ficar interessante com ele, que é o bife bourguignon. Se você for por harmonização de contraste, pense em queijo azul, tipo um gorgonzola, que o dulçor do Amarone vai combinar com o salgado do queijo. E por último, mas não menos importante, você pode harmonizar Amarone com charuto ou cachimbo. Um charuto com Amarone, sem dúvida nenhuma, faz uma bela dupla. Quem me ajudou a apresentar essa denominação clássica, aí, o gigante do Vêneto para vocês, foi o Tajapiera, da produtora The Wine People. Como eu mencionei, então, esse aqui, o Tajapiera, faz parte da seleção Revolution, que é uma seleção nova no Clube Vinhos de Bicicleta. Se você quiser saber mais detalhes aí sobre ela, o link está aí na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado. Viva o Amarone, o gigante do Vêneto. Até a próxima. Agora sim eu vou esperar 1 hora, né? Agora tem que esperar mesmo pra gente tomar. Vamos lá.